Eu quero que você venha comigo a palavra de Deus em Apocalipse. Não tenha medo de Apocalipse, viu, irmão? Tá? Não tenha medo de Apocalipse. Vamos a Apocalipse, você vai abrir a palavra de Deus comigo. Apocalipse 20, versículo 11, é o nosso texto central para a nossa meditação, tá bom? Apocalipse 20, 11, está aí o texto. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse é o nosso texto central. Fecha os teus olhos e pede ao Senhor para falar contigo. Pai, estamos diante da tua palavra, agradecidos em nome de Jesus, pedimos que a tua palavra seja vida para nós. Quantos podem orar isto? Que a tua palavra seja vida para nós, que a tua palavra venha mudar a minha vida, que a tua palavra, ó Deus, entre e penetre no meu coração, e que a tua palavra venha trazer, ó Deus, frutos para a minha vida diária, cotidiana, em Cristo nós oramos, amém, amém e amém. Eu quero falar para vocês sobre o trono de Deus, tá? E tudo aquilo que envolve o trono de Deus, tudo aquilo que, tudo aquilo que a Bíblia nos revela sobre o trono de Deus. Vamos estar usando então o texto de Apocalipse 20, e vamos usar muito também Apocalipse 4. Eu quero, na verdade, trazer a vocês uma analogia entre esses dois textos da palavra de Deus, que fala do mesmo tema. Então, o Apocalipse 4, nós vamos estar meditando em todo o capítulo. Não teremos um versículo específico, mas vamos estar meditando em todo o capítulo de Apocalipse 4. Trono é símbolo de autoridade. Trono é o lugar do assento de Deus. Deus está sentado no trono, de onde Ele governa tudo. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre trono, fala sobre tronos, e fala sobre o trono de Deus. E tudo isso a gente vai ver detalhadamente no nosso estudo, né? Mas a grande questão, pastor, é por que falar sobre o trono de Deus? Por que falar sobre o trono de Deus? Pode ser que você não saiba, ou pode ser até mesmo que você não se importe para isto. Mas deixa eu te dizer que um dia você estará diante deste trono. Pode ser que você não dê importância para isto. Mas um dia eu e você e todos estaremos diante de Deus exclusivamente para prestar contas a Deus. Um dia você estará diante desse trono, e toda a humanidade também. Toda a humanidade que hoje caminha, inclusive sem temor a Deus. Todas as pessoas que caminham sem se importar com Deus, seja ateu ou crente, seja agnóstico ou ateu, todos estarão diante deste trono para prestar contas a Deus. Por que, pastor, então, que nós precisamos de falar disso? Eu quero falar porque nós precisamos de ser alertados e precisamos também de alertar. Precisamos de ser alertados e precisamos de alertar para a importância deste dia. Porque a Bíblia fala em um dia específico, em um trono específico, qual você leu, e a Bíblia chama de um grande trono branco. Foi o que João viu. Nós vivemos dias difíceis, onde barbaridades estão sendo, digamos assim, barbaridades uma após outra, estão sendo nos apresentada contra a palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis onde os nossos legisladores, eles fazem leis, mas depois eles mesmos não podem cumprir as leis feitas por eles, e por causa disso eles desfazem as leis e fazem novas leis de acordo com a sua própria conveniência.
Estamos vivendo dias difíceis, leis são mudadas para favorecer a corrupção, leis são mudadas para favorecer a promiscuidade, né? Crescem a ponto que muitos justos já se perguntam: será que vale a pena ser tão justo? Será que vale a pena fazer tudo correto? Aonde vivemos em um mundo que as pessoas que não fazem aquilo que é correto, parece que tem mais êxito do que aqueles que fazem algo correto. O pecado está reclamando os seus direitos com passeatas abertas nas ruas das nossas cidades. Os governos cedem às pressões e leis são aprovadas de acordo com isso. Os políticos brincam com o dinheiro público e quando aparece alguém que quer colocar um fim nisso, essa pessoa é que vai para a cadeia. Se você é brasileiro, talvez você está pensando: o pastor está falando do Brasil, né? Mas não é só no Brasil, em todo o mundo acontece isto. O pecado reclama seus direitos de maneira aberta. Movimentos homossexuais reclamam os seus direitos, e como não fosse, não somente nós entendermos que eles podem, inclusive, ainda que é pecado, mas que eles podem, inclusive, fazer dos seus corpos o que eles quiserem, porque são livres para isto para eles ainda é pouco. Porque eles querem, na verdade, entrar dentro das nossas casas e ensinar para os nossos filhos que isso é normal. Pior ainda, eles querem entrar dentro das nossas escolas e que as nossas escolas tenham isto como uma matéria regular para ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos que eles não nasceram menina nem menina, eles nasceram para ser aquilo que eles quiserem ser. Pior ainda, querem entrar dentro das nossas igrejas para ensinar esta barbaridade. E tem igrejas que aceitam estas barbaridades. A pergunta que fica clara para mim e para você é o seguinte: será que essas pessoas não entendem? Essas pessoas não entendem que existe um Deus no céu e que governa com mão dura e justa, ainda que Ele é amor, mas lembre-se que também Ele é justiça, ainda que Ele é paz, mas lembre-se também que Deus é um Deus que aprova a guerra quando ela é contra a sua palavra, ainda que Ele é um Deus bom, mas Ele também é um Deus disciplinador. Ele fala de amor, mas Ele fala também da vara. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós... Será que essas pessoas que caminham sem pudor não entendem isto, irmãos? Que um dia eles vão estar diante deste trono para prestar contas a Deus? Estamos vivendo dias de Ófni e Finéias. Os sacerdotes que não se importaram para o seu chamado, inclusive que envergonharam a Deus com a sua atitude. Estamos vivendo dias de Ófni e Finéias, que viveram não desprezando o sacerdócio e envergonhando a Deus e a igreja. Pastor, como é que nós sabemos disso? O que eu posso dizer para as pessoas para que elas entendam que elas vão estar diante do trono de Deus? Meu irmão, como que nós sabemos que vamos estar diante desse trono? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá todas as garantias que eu e você, nós estaremos diante deste trono. Romanos 14:12, por exemplo, diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 1 de Pedro 4:5 diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Mateus 12:36, o próprio Jesus diz: mas eu lhes digo que, no dia do juízo,
os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Por isto, você pode ter certeza, e é inevitável, presta atenção nessa palavra, é inevitável que você esteja neste dia, neste lugar, prestando contas a Deus. O primeiro ponto a destacar é que João, veja bem, que o Apocalipse é uma visão de Deus dada para João. João, exilado na ilha de Pátimos, ele recebeu a visitação poderosa de Deus, aonde Deus disse para João e revelou para João tudo o que aconteceria nos tempos futuros. E Deus disse a João: escreve tudo. E João escreveu tudo, e é por isso que eu e você temos hoje essa bênção maravilhosa que é o livro de Apocalipse, que nos diz exatamente tudo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que João, então, ele vê este trono. Vem comigo, por favor, agora no capítulo 4, e você vai ler comigo no capítulo 4 e no versículo 1, João está dizendo assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, vi sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos até o versículo 5 por enquanto. Esta é a visão, isto é o que acontece então com João. O primeiro ponto, então, a destacar é que ele vê um trono, e esse trono, segundo vimos em Apocalipse 20, é um trono branco e grande. Presta atenção nisso. É um trono branco e grande. Já teremos tempo para falar exatamente sobre essa afirmação, mas diz também: cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Eu quero a sua atenção aqui. Como que no último minuto as pessoas vão querer evitar este momento. Por isso que está dizendo: fugiu dele o céu e a terra. Mas veja bem, meu irmão, que fugiu, mas a palavra de Deus diz também que não se achou lugar para eles. Não se achou lugar. Como que no último minuto as pessoas vão querer evitar este encontro. Mas eu disse para você que ele é inevitável. Não tem como evitar este encontro. Sabe, eu fiquei pensando nisso quando estava lendo e pensei assim, eu acho que vai ser algo assim do tipo que, no dia, sabe, as pessoas estão aparecendo e dando contas a Deus, e aquela turminha do deixa disso, ela vai tentar evitar isto. Mas, sabe, vai chegar o aviso: olha, vai lá. Você tem que ir lá porque está acontecendo o julgamento do trono. Não, eu não vou não. Não, eu não vou lá. Eu acho que vai ser mais ou menos desse tipo. Você tem que ir lá agora para ser julgado. Você tem que comparecer diante do trono branco. Porque está todo mundo indo para lá. Muitos vão tentar fugir, eles vão tentar se esconder para não enfrentar este momento. Mas note que não se acha lugar para eles. Não tem onde ir, não tem como fugir, porque não haverá como evitar, não há escapatória, não haverá escapatória, porque a Bíblia diz algo importante aqui. Veja bem a profundidade da palavra de Deus. Por que não há escapatória para ninguém? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20, 12 e 13, que até os mortos serão ressuscitados para comparecer diante deste trono. Nem a morte evitará,
nem a morte evitará, porque Apocalipse 20, 12 e 13 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Presta atenção nisto. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha bem a profundidade do que vai acontecer, meu irmão. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Quem poderá fugir? Quem poderá não estar aí? Nós seremos julgados, porque, veja bem, irmãos, eu não quero entrar neste ponto hoje, é para o nosso próximo estudo, mas diz assim, veja bem a profundidade disso, diz assim, como é que eu e você seremos julgados? Aqui está dizendo, vi também os mortos, grandes e pequenos, perdão, eu não dei esse texto para os nossos irmãos, tá? A culpa é minha, tá, irmãos? Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Eu estou lendo Apocalipse 20, 12 e 13, tá bom? Aqui está dizendo assim, livros foram, presta atenção nisso, livros foram abertos, outro livro aberto, depois fala assim, o livro da vida. Veja bem que está falando de 3 tipos de livros aqui. Não se engane e não pense que no livro da vida está escrito os seus feitos, porque no livro da vida está escrito o seu nome. No livro da vida está escrito o nome dos salvos. O nome dos salvos está escrito no livro da vida. Por que chama o livro da vida? Porque o seu nome foi aí ao momento que você teve vida em Cristo. Aí o seu nome foi registrado no livro da vida, e deixa eu te dizer, meu irmão, ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida. Ninguém, diabo nenhum, inferno nenhum, pecado algum, pode tirar o seu nome do livro da vida. Moisés, em uma oração, ele disse para Deus, em uma oração muito louca, ele disse para Deus, para que Deus fizesse bem ao povo, ou então riscasse o seu nome. Não se pode riscar nome do livro da vida. Agora, a Bíblia também fala que foram abertos os livros. Os livros, tem que ser muitos livros, que são os livros onde estão registrados os meus e os teus feitos, a minha obra e a tua obra, e é por ela que nós seremos julgados. Ninguém tem que ser julgado com relação à salvação, porque salvação você tem ou não. Você recebeu a Cristo como Salvador, você está salvo, você tem salvação. Não precisa de julgamento para isto. Você vai ser julgado com relação ao que você fez ou não fez, com relação ao dom que Deus te deu e você não usou, com relação àquilo que Deus queria para você e você não fez, com relação às coisas que você poderia fazer para o reino e você não fez. Você será julgado com relação a isto. É com relação a isto, veja bem. Agora, eu quero chamar a atenção sua para nós fazermos uma análise desses 2 textos da Bíblia que nos revelam detalhes sobre o trono de Deus. O capítulo 4, ele fala de uma maneira geral, completamente de uma maneira geral, do trono. O capítulo 4, se você ler com carinho, se você ler com atenção, quantos gostam de ler a Bíblia com atenção? Deixa eu ver, por favor. Você gosta de ler a Bíblia com atenção nos detalhes da palavra de Deus? Você precisa parar para fazer isso, sabe? Você precisa de parar para ler a Bíblia com atenção, anotando os detalhes, o que você não entende, marca o que você não entende, procura saber, pergunta sobre aquilo que você não está entendendo, queira saber os mistérios de Deus, que são mistérios até o momento que são revelados. Então veja bem, quando você estuda detalhadamente, você vai ver que o capítulo 4, ele fala do trono de uma maneira geral, e ele começa falando assim, depois destas coisas, você leu comigo, depois destas coisas, depois de que coisas? Ora,
você vê o capítulo 4, mas antes, se você ler o capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que está falando sobre a carta às 7 igrejas. Deus falando das cartas, né, às 7 igrejas. Então, quando ele fala depois disto, é depois da revelação às 7 igrejas. E na revelação às 7 igrejas, Deus termina dizendo o seguinte. Ele diz assim, ó, Apocalipse 3, 21 e 22, ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Presta atenção nisto, igreja. Presta atenção nisto, para você entender que vale a pena servir a Deus. Presta atenção nisso, para que você não tenha nenhuma dúvida, que eu e você não temos que temer nem nada o encontro com Deus para a prestação de contas. Não precisamos de temer. Olha o que Deus tem para nós. Ao vencedor, quantos são vencedores? Darei o direito, é um direito adquirido, dado por Deus, de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem estava falando com João? O próprio Deus estava falando com João. O próprio Deus estava revelando para João. O próprio Deus estava falando. E Deus, ele se revela a João dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de ser. Ponto final. Não precisa de mais apresentação. Não precisa de mais apresentação. Aqui não tem dúvida de quem estava falando com João. Ele diz ainda assim, ó: eu sou o que vivo, estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do abismo. Escreve, pois, estas coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer. Então, tudo isso é revelado para João, e nós estamos falando então do dia do juízo final. Mas pastor, por que tem que haver um juízo final? Por que tem que haver o juízo final? Por que a gente tem que comparecer aí, diante deste trono? Por que a gente tem que prestar contas a Deus? Veja bem, igreja. Isto vai acontecer depois que for decretada completamente a derrota de Satanás. Isto vai acontecer depois do milênio, tá bom? Depois que for decretada, na revelação do capítulo 20, João só fala do trono depois da derrota final do diabo. O diabo, aqui, ele já foi para o mesmo lugar aonde estavam esperando por ele a besta e o falso profeta, o tridente maligno. A besta, o falso profeta, eles vão antes, e depois do milênio vai o diabo. Lembrem-se que ele será amarrado por um tempo e depois será solto e enganará as nações outra vez. Agora, Deus então já teve a sua conta acertada com ele e já o mandou para, Deus agora o mandou para juntar-se a este tridente maligno. Apocalipse 20:10 diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Dia e noite para todo sempre. A visão deste tempo está profetizada na Bíblia. A visão dos tempos finais está profetizada na Bíblia, detalhe por detalhe. A visão disto foi revelada a Deus por homens santos que escreveram a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que não é somente um livro, mas a Bíblia é uma livraria, se compõe aí 66 livros, que foram escritos por mais de 40 autores, num período de 1500 anos, onde não há contradição de nada. Você pode pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei pensando assim, mas como pode ser, né? Mais de 40 autores, desde pessoas muito sábias até pessoas muito simples, escreveram a mesma coisa num período de 1500 anos.
Se você tomar um assunto qualquer, que seja objeto de um escritor, ele vai, e que se escreva deste mesmo assunto, por 3 escritores diferentes, você vai achar contradição aí. Se 3 escritores escreverem sobre o mesmo assunto, você certamente vai achar contradição entre os 3. Sabe? A Bíblia tem 66 livros, escritos por mais de 40, em períodos completamente diferentes, aonde não há contradição. Pode até haver mal interpretação, porque eu e você somos limitados demais para entender tanto mistério que Deus tem, para entendermos, porque Deus é um Deus completamente sobrenatural. Mas você veja bem que a Bíblia foi escrita por profetas sobre Isaías e Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, e quantos mais você quiser pôr nesta lista. Mas estes foram os que mais falaram dos fins dos tempos. Todos falaram a mesma coisa. Confirmado no Novo Testamento, Paulo falou a mesma coisa. Judas, Pedro, falaram a mesma coisa. E o próprio Jesus falou a mesma coisa. Não pode haver dúvidas de que isto vai acontecer. Tudo o que está nesta palavra vai acontecer. Se já sabemos que acontecerá depois do milênio, respondemos agora então a pergunta seguinte, que é: por que vai acontecer este juízo final? Por que teremos que estar aí diante desse trono? A resposta é: para preparar o povo que herdará o novo céu e a nova terra. Estamos diante do momento final que nos separa de entrar para viver a eternidade com Cristo. Então, é por isto que precisa de haver isto, para limpar a terra e prepará-la para uma nova geração, que vai herdar o novo céu e a nova terra, onde o povo de Deus viverá eternamente, onde o povo de Deus viverá em paz, onde o povo de Deus viverá em harmonia, como tudo foi planejado por Deus desde o início. Quantos revelantes acreditam que vão estar lá? Quantos têm certeza? Eu vou estar lá. Você não, sabe, quando a gente fala isso, você não entra um ânimo, um gozo assim no seu coração. Eu vou estar lá. É para mim. É para minha casa, é para minha família. A vida eterna, a igreja, é para nós. Uau! A vida eterna é para nós. Lembre-se que o trono é descrito na visão de João como: e vi um grande trono branco. O original da palavra grande aqui é a palavra mega. Com essa palavra mega, quando você quer falar de grande, você fala mega, não é? A palavra mega, o original é a palavra mega, que tem o sentido de enorme e sem medida. E a palavra branco, o original, é a palavra leucos, que tem o sentido de reluzente e brilhante. Então estamos falando de um trono enorme, grande demais, grande sem medida, tá bom? E também branco demais, branco de maneira que você não pode entender a brancura disto. Não sabemos que tão branco ele é, nem sabemos que tão grande ele é, só sabemos que é branco e sabemos também que ele é grande. Talvez seja tão branco que sua brancura chegue a ser reluzente e até brilhante, e talvez por isso as pessoas vão querer fugir dele, por não aguentar a brancura, por não aguentar o brilho, as pessoas vão querer fugir dele. Talvez seja tão branco a ponto de ser até cristalino, porque um lugar onde o pecado não tem aprovação. Por isso que é branco. É um lugar sem sujeira. É santo. Branco. Pensa em algo muito branco. Algo muito branco que um pecadinho, veja bem, igreja, um pecadinho só pode manchar. Uma mentirinha no branco, ela se destaca.
Por isso que ele é branco, porque ele não compactua com aquilo que é sujo, com aquilo que é promíscuo. Não existe, sabe? É por isso que eu e você deveríamos de alertar nas ruas da nossa cidade. Oh, você aí! Você que está andando, pecando todos os dias, sem conhecimento da palavra, vai ter um julgamento para você. Sabe, você que caminha desta maneira, você que caminha trapaceando, enganando, mentindo, deixa eu te dizer que ainda há salvação para você. Ainda há, porque neste dia não haverá mais. Neste dia não haverá mais. Sabe, sabemos também que este trono não está vazio, porque João fala também daquele que está assentado sobre ele. Ele fala disso. Quem está assentado sobre ele? É o Deus criador de todas as coisas, o Deus juiz, santo e justo. Não se preocupe, meu irmão, você não será injustiçado no dia do juízo. Não será injustiçado. No dia do juízo, você não será, não se preocupe com o julgamento dele, porque a justiça nasceu nele. Ele é o criador da justiça. Sabe? Aquelas reclamaçõezinhas que nós temos, você não será injustiçado. Você vai ser julgado por um Deus justo. Por isso, o veredito dele será um veredito certo e justo. O trono é grande, branco. Poderia dizer que o trono é justo, o trono é verdadeiro, o trono é puro, o trono é sem mancha, o trono é sem mácula. Por que ele é tão grande, pastor? Porque não há nada maior que ele. Ele é grande porque não há nada maior do que ele. Não há nada mais alto do que ele, não há nada mais acima do que ele. Nada. Nada, nem ninguém. Vocês viram ainda que o que está em volta do trono, sabe, um arco-íris. O que é que faz um arco-íris em volta do trono? Para lembrar a mim e você que Deus é um Deus de pactos. Arco-íris, meu irmão, arco-íris não é símbolo de movimento LGBT, não. Arco-íris está na Bíblia como pacto de Deus entre eu e você. Arco-íris está envolvendo em volta do trono de Deus, e ele está lá para lembrar a mim e a você que Deus é um Deus de pactos. Ardem lá 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. João ainda viu um mar de vidro semelhante a cristal. Ainda viu 4 seres viventes: leão, touro, homem e águia. Que pena que a gente não tem tempo de estudar, porque tudo isso tem significado, tá bom? Tudo isso tem detalhes. Tinha 6 asas cada um, olhos ao redor, olhos por dentro, olhos por fora, tudo isso está falando lá. E ainda diz assim deles, olha bem o que diz destes animais, diz assim, não se cansam de adorar, nem de dia, nem de noite. Eles adoram dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não se irmão, isso aqui está falando daquilo que está acontecendo lá no trono agora. Neste momento está acontecendo isto aqui. Estes animais estão adorando a Deus e gritando noite e dia que Ele é santo, santo, santo. E você vem na igreja, e se a gente pede para falar 5 minutos que Ele é santo, você já fala cansainho, mas essa música eu estou querendo, não tem outra não. João viu 24 anciãos ao redor do trono. João os viu sentados com coroas em suas cabeças, e diz a palavra de Deus que eles jogavam ou atiravam as suas coroas para o trono. Viu ainda que tem trovões, relâmpagos, vozes, tudo isso sai do trono. Você pode imaginar, eu estava estudando isso, eu falei, que gente, mas que trono é este? Que lugar é este? Sai vozes. O que é que fazem os 24 anciãos?
Versículo 10 diz: e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua mão todas foram criadas. Eu quero terminar nesta manhã, mas sem não antes dizer para você, que a igreja precisa de olhar para este trono. Você precisa de olhar para o céu. Você precisa de olhar para o céu. Você precisa de olhar para o céu e visualizar este trono. A igreja precisa disso, e só assim você poderá voltar à sua razão, tipo Nabucodonosor. Lembra de Nabucodonosor? Lembram da história? Ele estava completamente aniquilado, não deu glória a Deus. Deus colocou ele para pastar grama, e ele então olhou para o céu, e a palavra diz: e a razão voltou ao meu espírito. Quando nós olhamos para o trono, a razão volta ao nosso espírito. É isso que nós precisamos. Olhe para o trono de Deus com todos esses detalhes, e viva de maneira que quando chegar este dia, você não terá nada para temer. Você pode estar entendendo o que eu estou falando, ou vocês não estão entendendo? Você não terá nada para temer. Olhe para o trono de Deus e veja que cristianismo é um processo de santificação que nos faz vencer o pecado todos os dias, e vencendo o pecado todos os dias, nós honramos a Deus. Sabe, nós precisamos disso. Que é quando se fala da justiça daquele que está sentado no trono, não se encontra no nosso idioma uma palavra para definir a justiça de Deus, porque a gente está acostumado com justiça que não é justiça nada. A gente não sabe realmente o significado desta palavra justiça, e talvez por isso que o trono é branco. E esta seja então a melhor maneira de se falar do trono, a melhor maneira de falar da justiça de Deus. A justiça de Deus, como vou definir a justiça? Ela é branca, branca, muito branca, é branquíssima. Esta é a justiça de Deus. O trono é tão branco, que nem os anjos podem estar diante dele sem se cobrir. Impressionante isso, né? Nem os anjos, são anjos que por mais reluzentes que sejam, e por mais que possam reluzir como chamas de fogo, porém estas chamas não vêm propriamente deles, porque este brilho vem daquele que está sentado no trono, o Deus eterno, o juiz justo e verdadeiro, o único Deus. E com tudo isso deste Deus, com tudo isto deste Deus, é um Deus que ama a mim e a você. O texto do capítulo 4 nos dá então uma visão geral, né, do trono. Já o capítulo 20, a partir do verso 11, nos descreve o trono e fala muito daquele que está sentado no trono e daquilo que vai acontecer no dia do juízo final. Ou seja, o capítulo 4, João vê uma descrição geral do trono. O capítulo 20, então, fala daquilo que acontecerá no dia do juízo final, no momento em que nós estaremos diante do trono. Aqui nos fala mais sobre, não se fala mais sobre a aparência do trono. Eu quero a sua atenção para nós terminarmos. Aqui não fala mais sobre as aparências do trono. Precisamos de entender que existe então, olha, uma diferença de tempos aqui. Já vou terminar, aguenta mais um pouquinho. Sabe, é preciso ver que existe uma diferença entre esses dois textos de tempos aqui. É muito importante que você entenda isso, porque isso faz todo o sentido para mim e para você. Porque uma coisa é o momento em que estamos vivendo agora, e outra coisa muito diferente será o momento em que nós estaremos diante deste trono. Uma coisa é você estar aqui e cantar como hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e darmos as nossas mãos. Que maravilha que foi isso, né? Darmos as nossas mãos, louvado a Deus pela vida da Julinha, hein? Sabe, e darmos as mãos e cantarmos isto, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é uma coisa. Outra coisa vai ser o momento em que você vai estar diante desse trono.
Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje você tem a revelação. Hoje você tem a Bíblia. Hoje você tem pastores. Hoje você tem a igreja que te alerta. Hoje você tem pastor que insiste com você. Vem orar, igreja. Hoje você tem pessoas que oram por você, que cuidam de você. Hoje você tem acesso à música, hoje você tem acesso ao louvor, hoje você tem acesso a tudo isso, mas naquele dia, meu irmão, tudo isso lhe será tirado. Tudo. Nada disso vai estar ali. Nada. Hoje você vive na comunhão, não é? Termina o nosso culto, né? Os nossos cultos de sexta-feira, o tempo que a gente fica ali fora conversando e dando gargalhada é mais que o tempo que a gente estuda. O povo não quer ir embora na sexta-feira, pastor Carlos. O povo não quer ir embora na sexta-feira. Não é bom isto? Hoje a gente tem isso, hoje a gente tem comunhão. Hoje você tem o amigo que você fala, ora por mim. Hoje tem a pessoa que você procura, olha, um conselho, você tem a Bíblia, você tem a igreja. Mas naquele dia tudo isso lhe será tirado. Nenhuma revelação lhe será dada. Influência alguma poderá ajudar você naquele dia. Nessa visão do capítulo 20, o arco-íris já não está mais. Não tem arco-íris. Sabe? Fiquei pensando, por que não está lá o arco-íris, né? Não está mais o arco-íris. Sabe? Não há mais arco-íris ali. Isaías, falando disso, ele fala assim, ó, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem a Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Também não há tronos pequenos mais. Talvez tenham sido retirados pelo próprio Deus, não há. Sabe, em Apocalipse 20 não há mais anjos sentados. Sabe, os anjos que poderiam chamar pessoas e aconselhar pessoas, né? Porque no momento final, né? Você querendo que ninguém se perca, você vai lá correndo. Ai, aquele primo seu que nunca quis aceitar. Oh, vem cá. Ainda dá chance, ainda dá tempo. Não terá mais tempo. Acabou. Sabe? Fechou-se a porta, acabou. Os 4 animais já não aparecem, os 24 anciãos já não aparecem. Não há cântico, não há louvor, não há adoração, não há esperança e também não há ajuda mais naquele dia. Os brasileiros, porque lá no Brasil a gente fala assim que brasileiro dá jeitinho para tudo, né? Não tem mais como dar um jeitinho brasileiro não, tá? Nossos irmãos que não são brasileiros, os mexicanos também falam isso, né? Que o mexicano, aquele mexicano busca uma maneirita aí, dessa ali com a suya, né? Neste dia não terá como, tá bom? Não terá como. Vamos ficar de pé. Talvez você se lembrará nesse dia das músicas, dos músicos. Se lembrará dos músicos, que nos serviam com tanto amor. Talvez você lembrará do seu diácono, que te recebia na porta da igreja com um sorriso, e te dizia bem-vindo. Talvez você lembrará dessa turma que chega aqui, dessa turma que vem ensaiar todas as quintas-feiras, e todos os domingos de manhã chega aqui 1 hora e meia antes de você, para te servir. Talvez você lembrará daqueles momentos maravilhosos, das nossas insistências, do tipo, vem orar, irmãos, não cheguem atrasados, irmãos. Coisas que pastor sempre fala para a igreja, e a gente vai estar falando até Jesus voltar. Já não há relâmpagos nem trovões. Só aqui eu poderia ficar com vocês mais 1 hora. Não há relâmpagos nem trovões. Sabe por quê? Porque os relâmpagos e trovões, eles nos advertem que vem tempestade, é ou não é? Aqui já não vai haver advertência mais.
Não tem como dar sinal, não tem como avisar de última hora, não tem como mandar um e-mail de última hora, não tem como. Porque já não vai haver mais voz de trombeta, já não vai haver sentinela que possa avisar, nada disso você terá. Fecha os teus olhos, só estará você e Deus, única e exclusivamente. É o momento seu e dele, aonde ninguém pode intervir por você. Só existirá uma voz penetrante, cortante, como espada de 2 filos. Talvez dizendo o que diz Mateus 7, 23. 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.